Boa noite, boa tarde, bom dia, por esse mundo fora, a todos os fazedores de luz. Este é o canal Faça-se Luz, eu sou o Paulo Oliveira. Hoje não temos um, mas sim dois convidados especiais. Hoje estamos aqui a vibrar por ter esta conversa. Vamos falar sobre um novo mundo e também como manter contacto com consciências espirituais e seres de outros planetas. Para falar sobre este tema, temos a Liliane Moura. Olá, Liliane. Boa Olá, noite. Paulo. Tudo bem? Olá, Helder. Tudo bem. E temos também o Helder Correia. Cá está ele. Olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, para quem nos assiste. Exatamente. Ora bem, eu vou ver se mudo aqui a configuração disto, para estarmos aqui todos. Assim, exatamente. Pronto. Cá estamos todos em igualdade de circunstâncias. Os três. A Liliane é contactada, é estudante de filosofia e está numa constante busca pelos temas da espiritualidade, não é, Liliane? Sim, desde pequenininha, aos 12 anos, nunca mais parei até hoje. E pretendo aí continuar nessa busca. Sempre por aí fora. O caminho, como eu costumo dizer, é quase como um funil invertido, não é? Quanto mais andamos, mais percebemos que há para andar e que há para conhecer, não é verdade? Isso mesmo, Paulo. Liliane, obrigado por estar aqui. É a segunda vez, não é? Aliás, ambos. É uma honra para mim ser convidada por você e poder participar de um bate-papo com o Helder, um grande amigo meu já, de alguns anos, e é muito gratificante conversar sobre esses temas que eu tanto amo de verdade. Que bom, que bom. E eu também fico muito feliz por estar, por a Liliane estar aqui de novo, assim como o Helder. O Helder também já esteve numa live aqui no canal Faça-se Luz, correu também lindamente, e a ideia, eu acho que foi tu, Helder, não foi a ideia de estarmos aqui? Foi a ideia. Aliás, muito obrigado, Paulo, por esta oportunidade, por teres concretizado e possibilitado que eu pudesse participar numa live com esta querida amiga, a Liliane, que eu admiro bastante. A Liliane fez parte do meu caminho de desenvolvimento espiritual. É alguém que tem uma conduta dentro das temáticas do autoconhecimento que eu admiro, porque leva com seriedade e isso foi-me incutido também na nossa interação. Ela também possibilitou o estudo, porque ela também tem livros e tem uma conduta que é muito a minha, daquela que é a minha visão espiritual. Tem pessoas que ela própria acredito que tenha como professores, pessoas que eu também sigo e que são referências para mim, o professor Wagner, o Cabral, o Marcos Venho, que também foi alguém que ela possibilitou o contacto e que hoje em dia também o considero um amigo. E, portanto, é uma honra para mim estar aqui e poder dividir opiniões, aprofundar conhecimento, partilhar experiências, juntamente também contigo, Paulo, e acho que é um ato nobre estarmos aqui, nesta união, nesta ponte com o Brasil, depois de tantas situações que não agradam a ninguém, e estarmos aqui de forma assim disponíveis para falar destas temáticas da consciência, acho que nos unem, não é? É uma que nos unem novamente. Une o mundo todo. Fantástico ver que o mesmo idioma agora está a ser uma ponte para temáticas que são profundas. É verdade. E, portanto, é isso. Mas nota-se, há um trabalho que está a acontecer e que tem vindo a fortalecer os laços, não é? Entre Portugal e o Brasil, principalmente para quem está nesta frequência, nesta vibração. E é um trabalho de entreajuda. Eu diria até que numa fase inicial, e ainda agora, que o Brasil nos está a dar um empurrão. Não é? Sim. Está um espaço à frente, eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Sim. Tenho aprendido muito com vocês, com os brasileiros. Já tive aqui várias pessoas no canal. Eu posso dizer isto sem problema nenhum. Mais de 50% da audiência que eu tenho neste canal é do Brasil. Tá? Sim, o meu canal também. Eu também, pronto. Eu imagino, o Brasil é um país com bastante busca pela espiritualidade, e essa conexão com Portugal tem sido fundamental para abrir e ampliar, até mesmo na Europa como um todo, né? Exatamente. Portanto, Helder, também te agradeço a ti. Obrigado por teres estado aqui presente, obrigado pela ideia, achei logo muito boa. Então vamos começar a entrar aqui no tema. Vamos ter aqui uma conversa, não é? Os três. Não temos nada ainda muito elaborado, que vamos mesmo entrar numa de deixar fluir e deixar correr. Eu decidi colocar este título do Novo Mundo, porque acho que tudo tem a ver exatamente com o mundo que está a emergir. Não é? A transição planetária,
e tudo que isso acarreta, tudo que isso puxa e vem atrás da transição planetária. Ou se calhar ao contrário, se calhar tudo o resto que está a acontecer, que vai ajudar que a transição planetária seja possível de uma forma mais atenuada, mais branda, porque ali vai acontecer de qualquer maneira, com a nossa colaboração, sem a nossa colaboração, não é verdade? Eu vou conseguir começar então pela Liliane. Liliane, como é que acha que o contacto que estabelecemos com esses seres espirituais e seres de outros planetas pode interagir e pode ajudar nesta questão da transição planetária, que é algo que está muito no dia a dia, porque de facto está a acontecer agora? Olha, Paulo Helder, né? Eu gosto de compartilhar um pouquinho sobre o meu olhar sobre essa tal de transição planetária, né? Na verdade, as minhas experiências são muito abstratas e pessoais, então eu sempre falo para as pessoas, olha, são as minhas experiências sobre o meu olhar. Então, muitas vezes, o nosso olhar são baseados em pressupostos, em crenças, em construções internas que nós temos como referência de tudo que a gente traz desde a infância, até mesmo para quem acredita em vidas passadas, período intermissivo entre vidas, tudo isso. Então, eu sempre digo, hoje meu olhar é esse, mas amanhã eu não sei, eu posso aprender de uma outra forma, ter uma outra visão mais ampliada e vai mudando constantemente. Então, eu segui desde o início essa tal de transição planetária, vamos para a quinta dimensão, os ETs vão estacionar aqui no planeta, vai arrebatar os melhores, vai deixar os piores, ou vai ter o planeta chupão. Eu já acompanhei de tudo isso e resolvi não olhar mais para isso, porque os contatos que eu faço, que eu tenho, nós não nos atentemos com esse tipo de tema, transição planetária. Para eles, e eu concordo com esse olhar, que eu acho um pouco mais coerente, tem mais bom senso, nós estivemos, estamos e estaremos transitando sempre. Então, a transição planetária, nós já passamos por Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, isso eu estou falando apenas desse contexto que nós estamos aqui nessa reencarnação. Exato. Mas se a gente olhar milênios de anos atrás, desde que descobriram o planeta, outras raças alienígenas, que já vieram, criaram corpos biologicamente, já plantaram um monte de coisas aqui, foram embora, voltaram outra raça e constituíram um novo material biológico. Então, se a gente for pensar e acreditar em tudo que já ocorreu na Terra, segundo eles, a Terra já foi resetada várias vezes, então, transição planetária, para mim, não tem muita importância. O que importa é o viver, certo. Transitar pela vida. Sim. Então, eu não me atento à transição planetária. Então, eu não acho que hoje nós temos muito mais extraterrestres se aproximando da gente. Não, se a gente olhar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, os full fighters, todos aqueles avistamentos que tinham, era um absurdo de tanta gente que tinha voando pelo espaço. Então, eu não acredito que esteja mais ou menos, eu acredito que sempre estaremos com eles presente em nosso planeta. Porque tem pessoas como a gente que acredita na presença deles, que faz parte desse momento de transformação e transição interna de cada um. Essa é a verdadeira transição humana e não planetária, mas da humanidade, a coisa interna, de olhar para o orbe e saber que nós não estamos sozinhos, ter humildade para saber que nós temos amigos em tudo quanto é cosmo aí no universo. Então, nós não somos os únicos no universo, nem mais importantes e nem mais sem importância. É uma equivalência que existe com esses seres. Então, nós estamos aqui para compartilhar com eles as nossas vidas e receber as deles. Então, eu acredito que... Eu vou deixar o Helder falar mais um pouquinho também, que eu quero saber o pensamento dele. Transição planetária, para mim, é mais uma transição interna do que do próprio planeta em relação aos extraterrestres ou em dimensões, quinta dimensão, sexta dimensão, 14ª dimensão. O que você acha, Helder? É assim, eu entendo a Lili e compartilho da mesma opinião, mas é interessante verificar que há um bocado a Lili citou uma coisa que eu acho até bem pertinente, que é, ao longo da história,
sempre tivemos, efetivamente, avistamentos, e às vezes até avistamentos em massa, massificados. E há pouco tempo, inclusive, foi objeto de conversa entre mim e a Lili, talvez novembro do ano passado, houve mais concretamente, ou não foi só, mas mais concretamente num estado qualquer, nos Estados Unidos da América, que agora não consigo recordar qual foi. New Jersey. New Jersey. Houve também uma grande massa de avistamentos. O que é que isso mostra? Isso mostra que, só para vermos aqui, termos uma visão macro, uma macronarrativa das coisas, nem isso se torna algo que impulsiona as massas a olhar com uma profundidade para o tema. Ou seja, nós vemos que isso continua a não ser algo que, para já, que abra todos os jornais, isto visto de uma forma que pudesse impactar a atenção das pessoas, e mesmo assim eu acredito que isso, mesmo que assim fosse, não é por aí. Isso vai de encontro à narrativa que a Lili está a dizer, ou seja, esses seres evoluídos tecnologicamente e que estão numa ordenação que engloba também o nosso planeta, eles são também evoluídos espiritualmente e consciencialmente. Isso leva não só ao respeito do livre-arbítrio, que é notório, e também é quase como uma análise minuciosa sobre aquilo que é o nosso processo enquanto ser humano de evolução. Ou seja, o ser humano precisa compreender o que é para além do corpo, fazer questões pertinentes do género, o que é a realidade? Quem sou eu? Por exemplo, eu e a Lili começámos nisto, talvez por alguma bagagem espiritual, não sei, mas por exemplo, por fenómenos parapsíquicos e por contacto direto, seja com seres dentro da atmosfera do plano espiritual da Terra ou seres de outras orbes. Isto não quer dizer que isso seja o fator crucial, porque para mim é, a partir do momento em que eu sei o que é uma projeção consciente e sei o que é estar lúcido fora do corpo, para mim é inevitável isso não impactar a minha visão ou não causar uma mudança de paradigma. Eu não consigo compreender quem não vê dessa forma. Sim. Mas aí nós observamos sob a perspectiva de eu sou mais do que um corpo, e se eu sou uma consciência, então qual é o propósito da vida? Então são estas questões profundas que eu acredito que, efetivamente, nessa narrativa que eu compreendo o que o Paulo está a dizer, porque vem também talvez de algum direcionamento espírita, a narrativa dessa transição planetária. Acredito que globalmente, precisamos olhar mais com foco não para o macro, numa perspectiva global, mas mais para a individualidade de cada um, porque nós vemos que talvez esse processo massificado de aceitação de que não estamos sozinhos no universo, no nosso planeta e no universo, eu acredito que por aquilo que eu posso analisar agora, não é uma coisa para agora. Ok. Então, mas achas que não... Diga. Colocando só um adendo, né? Lembrando também, né, Helder, Paulo, que para nós, né, Helder, o que aconteceu desde cedo foi essa parte do contato parapsíquico, da experiência fora do corpo e tudo mais. Mas a gente não pode deixar de lembrar que para aquelas pessoas que não têm nenhuma realidade, seja ela espiritual, filosófica, religiosa ou cultural, mas lembrar daquela pessoa que nunca teve contato com nada disso e, de repente, ali onde ela mora, ela teve um contato, de repente, com um ser extraterrestre, sem nunca ter nenhum acesso a tipo de cultura ou crenças ou pressupostos quanto à existência da espiritualidade como nós temos, projeção astral, bioenergia, chakras, mentores espirituais, seres extraterrestres. Então, eu acredito que tanto eles quanto nossos amigos espirituais, eles se manifestam na vida de uma pessoa, não é sempre através do contato parapsíquico ou pela transformação ou pelos estudos que nós temos ou as experiências que nós tivemos, mas a pessoa que tem dentro dela um senso do bem, aquela pessoa que tem ética, aquela pessoa que ela manifesta uma serenidade, uma ordenação
de coerência emocional, pensamentos muito parecidos com o que ela sente, e as atitudes dela são resultados do que ela está acostumada a pensar e sentir, eu acho que esse é o parâmetro que mais faz a conexão com eles, até para a pessoa ser uma contatada. E aí não tem nada a ver com religiosidade, com nada dessa área espiritual ou até mesmo física, né? Mas eu acredito que as pessoas que muita gente que está ligada nessa área está aqui assistindo a gente. Mas e aquelas que nem se tocam de que isso existe? Esse tipo de caminho que a gente segue, elas nem se tocam disso, mas vivem a espiritualidade plena na vida delas. Exatamente através do bom senso, do senso do bem. Viver de uma forma super serena, na paz interna e ampliar isso em volta. Então, eu acredito que é por aí. A pessoa pode ser super estudiosa nesse tema, mas se ela não tiver isso internamente, é difícil ter um contato com eles. Eu creio nisso, entendeu? Posso estar errada. Ou seja, a pessoa tem que estar preparada para ser selecionada, para ser contactada, certo? Mas depois, isto não fica por aqui. Porque, ok, contactados há muitos, e até acontecer uma vez ou outra, de uma forma esporádica. Agora, como manter esse contacto? É mais difícil. Esse é, se calhar, o tema principal até desta live, não é? Embora isto possa ir por aí fora, mas é isso, como manter. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Eu queria só acrescentar àquilo que a Lili disse, que eu achei bastante pertinente, e é isso mesmo. E no contexto de quê? Eu acredito que a Lili conheça, e o Paulo, ou já tenham ouvido falar, de um avistamento na década de 90 que ocorreu numa escola na África do Sul, onde os contatados foram crianças. Isto para dizer o quê? Essa diferença que a Lili sabe bem, e o Paulo, entre capacidade parapsíquica e desenvolvimento espiritual, são duas coisas distintas. Podem, em alguns casos, no caso da Lili, no meu caso, e outras pessoas, pode ser uma âncora para esse reconhecimento consciencial. O que eu quero dizer com isto é o seguinte. Neste caso que eu citei, destes avistamentos na África do Sul, são crianças, onde temos seres extraterrestres que aterram numa nave e telepaticamente, e também por meio da clarividência, têm um discurso, uma informação remetendo à ecologia do planeta. E a pessoa pergunta, então, mas crianças, qual é o porquê de seres evoluídos? Talvez as crianças, e nós já fomos crianças, tenham esse reconhecimento mais do agora, mais do presente, tenham uma visão mais simples da vida e estabelecem talvez esse contacto mais com esse lado consciencial. Mais puro. Mais puro, talvez não com o discernimento, com o estudo, mas com uma inocência que nós, à medida que vamos estabelecendo uma narrativa de reconhecimento com o ego, não é dizer que o ego é algo negativo, mas faz parte do processo enquanto ferramenta de manifestação, as crianças vão automaticamente, nós, adolescentes e adultos, vamos começar a empilhar a nossa manifestação com pensamentos e emoções que fazem parte do cotidiano e do meio social. O que eu quero dizer com isto é, nós sabemos, inclusive, na parte projetiva, que para poder conseguir ter mais rememoração e lucidez, o estudo do tema é uma coisa que beneficia antes de dormir, por exemplo. Porque talvez faça uma flexibilidade e abra mais espaço a que a nossa atenção saia das narrativas da nossa vida adulta e corriqueira, que fazem parte. Então, a Lili expôs uma coisa que é totalmente pertinente e que eu acredito também, que é, ok, o desenvolvimento parapsíquico pode ser uma ferramenta de contacto ou para incentivo, mas também temos casos onde esse desenvolvimento desvirtuou a pessoa e onde a pessoa continua a não olhar para dentro. Então a base é esse desenvolvimento consciencial e acredito que isso é o que vai fazer com que essa separação de países, de planetas e tudo comece a ter outra perceptividade na nossa parte evolutiva. Ou seja, não adianta ter o equipamento, o hardware, se não tivermos o software adequado
para fazer esse hardware trabalhar direitinho, não é? Acho que é por aí mais ou menos isto. Essa bagagem, exato. Interessante que o Helder estava falando, eu não sei se eu já cheguei a contar em alguma live isso, mas em 2016 foi a minha primeira vez no Atacama, numa experiência com o Ricardo Gonzalez, inclusive eu estava com as minhas filhas lá, e elas presenciaram isso que eu vou contar. A maioria das pessoas que estavam ali na hora da meditação receberam mensagens de crianças que estavam numa realidade, numa linha de tempo diferente da nossa, falando sobre uma terra que era numa linha de tempo diferente, que para nós parecia um futuro. E falando sobre o projeto, que dali um ano depois, o Steve Hawking, o Mark Zuckerberg, também fizeram uma apresentação para todo o planeta de um projeto Starshot, que iria o quê? Construir uma nave que sairia do Atacama e que seriam crianças que iriam ser treinadas para entrar nessa nave. Olha que interessante isso. Porque as crianças têm isso que o Paulo falou, essa pureza interna do desconhecido, o medo do desconhecido, não tem. É o diferente, elas estão explorando. As crianças gostam de explorar. E entra com muito mais facilidade, aprende com muito mais facilidade em todos os aspectos, tanto emocionais, quanto espirituais e quanto tecnológicos também. Então, tudo que vocês estão falando bate, né? Com as experiências que nós estamos vendo acontecer mesmo. E já para não falar que, sendo crianças, têm uma expectativa de vida muito mais longa, portanto podem andar por esse espaço fora mais tempo, não é? E adaptam-se mais rapidamente ao meio onde estão, que o meio, não é? Uma nave espacial, por exemplo, do que se for um adulto, um humano. Muito interessante, não sabia disso, Liliana, não sabia disso. Então, como manter contacto com essas consciências espirituais ou seres também de outros planetas? O que é que faz a diferença entre conseguir manter ou ter uma experiência uma vez e acabou? O que é que promove essa ligação? Quer falar? Eu não posso falar. Não, fala, Lê, fala. Posso falar? Depois você complementa também. Eu sinto mais do que eles desejam que sejamos perfeitos, eles olham muito os esforços que nós fazemos. Então, aquele esforço de você praticar uma meditação, praticar um contato através de um exercício, parar e pensar com eles. Eu estou aqui, quero fazer uma conexão com vocês, estou abrindo o meu coração para isso. O que eu posso fazer para fazer parte de uma agenda onde eu possa também ser uma peça que possa trabalhar em prol da humanidade? O que dá para fazer para melhorar a maturidade consciencial desse planeta? Se eu pudesse ser uma peça a mais nesse processo, eu me abro para receber e estou aqui para manter uma amizade com vocês, e o que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, esse esforço interno, você não tem que ser uma pessoa perfeita, totalmente sem altos e baixos na sua vida. Minha vida financeira está perfeita, minha vida amorosa está perfeita, minha saúde está perfeita. Não. Mas você tem que se mostrar que você se esforça para querer uma cosmoética nesse planeta. Nem que amanhã você desencarne ou morra e passe para o lado de lá, mas você vai continuar sendo do lado de lá quem você é aqui. Os pensamentos que você leva, a ética que você leva, o caráter que você leva, a sua índole, ela vai com você. Então, é esse ponto que eles olham e diz se dá para manter continuar um contato com essa pessoa. Não. Receber contato é a coisa mais fácil. Todo mundo. Eu voltei agora há pouco tempo do Atacama e foi a segunda vez, na verdade. A primeira vez foi no Monte Shasta, a segunda vez foi agora. Não estavam só os seres que nós estávamos acostumados a contatar. Estavam outros seres que são chamados de neutros, que são seres que já estão aqui no planeta faz tempo e que só observam a Terra em termos de minério, exploração dessas coisas. Eles são como se fossem pesquisadores científicos nisso. Mas que eles já estão observando a humanidade, vendo que, infelizmente, nós estamos patinando no mesmo guerra aqui, guerra ali, desavença aqui, desavença ali.
Então, eles resolveram, por isso que nós estamos tendo muito mais avistamentos em massa, porque eles resolveram aparecer e dar as caras. Tipo, ó, vamos ver se a gente muda esse padrão de que todo mundo fala que não está no momento, os contatos têm que ser só contatos com pessoas que estão criando uma massa crítica para melhorar a maturidade consciencial do planeta. Não, vamos começar a aparecer aí para ver se mexe alguma coisa e muda alguma relação, até mesmo entre governos, né, nossos aqui. Eu vi muito desses neutros lá no Atacama, mais do que a nave que era o que estávamos contatando há anos. Muito mais. E eles falaram, nós não somos nós somos esses que vamos fazer o seguinte movimento. E eles fizeram um movimento que validou quem eram eles, e o resto eram esses chamados neutros. Mas esses neutros andam aqui pela crosta terrestre também, ou estão nas suas naves só observando? São extraterrestres que já estão aqui muito antes da quarentena cósmica e fixaram aqui e não puderam sair quando o planeta Terra foi inserido num contexto de tempo alternativo. Isso há muito tempo atrás. Então, eles não conseguem sair. Mas até aí tudo bem, eles estavam pesquisando, fazendo o trabalho deles. Só que agora eles querem voltar. E para voltar, nós temos que alcançar uma maturidade consciencial. Porque a partir do momento que eles tiram essa quarentena cósmica, seria como se fosse uma proteção para o planeta, onde seres mais hostis não chegam aqui, para que a Terra entre nesse patamar evolutivo. Se nós não alcançarmos, continuamos na quarentena cósmica. Se nós alcançarmos uma maturidade, a gente sai da quarentena. Se a tecnologia nossa andar mais rápido que a maturidade consciencial, a gente alcançar a dobra no espaço, por exemplo, o que a gente vai fazer? Sair do planeta. Colonizar, guerrear, tomar posse dos mundos deles. Abriu a quarentena, nós estamos sujeitos à entrada também de seres compatíveis a nós. Exatamente. Não. Infelizmente. Não dá para voltar. É verdade. Helder, nas tuas projeções, eu sei que tu fazes projeções fora do corpo com regularidade, já tiveste situações de contactos também com seres de outros planetas? É assim, as minhas experiências fora do corpo, elas não têm um contexto direto. Embora eu já tive algumas experiências que quero ver se consigo falar sobre isso, porque acho importante e relevante. E também tem a ver com a Lili, ela não sabe disto, mas ela vai saber. Mas não nesse contexto. O que acontece é que, e isto é até o que eu vou dizer, é um bom exercício de reflexão. Porque nós estamos aqui a falar num contexto pertinente porque atualmente estamos humanos. Mas Exato. também exato. Mas é importante também, quando nós temos este estudo pela espiritualidade e começamos a compreender mais um lado de essência e de consciência, efetivamente nós estamos emprestados a uma experiência na Terra. Claro que há muitas idas e voltas, estou a falar plano espiritual, Terra, mas isto é-nos emprestado. Isto não é uma passagem, aliás, pode ser encarado como um meio de aprendizado único, por características únicas do planeta, mas isso faz com que o quê? Inevitavelmente, a gente reorganizando um aspecto harmonioso para com o planeta e com o universo, ou não, enquanto civilização humana, e eu acredito que nós não fomos os únicos humanoides a habitar a Terra, e com experiência grupal que não deu certo. Então, inevitavelmente, acertando ou não acertando, que eu duvido, porque eu não vejo o ser humano a ter uma geopolítica e a entender-se que não seja de maneira bélica, pelo menos não nos próximos tempos, eu não vejo isso. O que eu vejo é cada pessoa está numa individualidade de experiência, e se a pessoa não vai acabar enquanto consciência, com toda a certeza, e se não for na Terra, há a transmigração, portanto, seres, essências que vêm à Terra, experienciar a Terra da sua forma, com as suas características, com a sua evolução, e podem sair, portanto, nós não podemos pensar, e a Lili frisou isso muito bem, não podemos pensar que somos únicos, que a Terra é nossa, porque as coisas vão sempre continuar.
a gente acertando ou não acertando, e é isso. Agora, o que eu vou compartilhar, até vou aproveitar já para falar sobre isso, que assim não fica esquecido. Vai, Helder. Derivado ao contacto com uma pessoa que a Lili me fez entrar em contacto e que hoje em dia falamos muito, que é o Marcos Juvenho. Em conversa ele solicitou-me eu poder criar uma espécie de grupo em Portugal para poder explorar esse contacto ufológico, coisas que a Lili já faz há algum tempo. E eu comecei a explorar essa ideia enquanto pensamento, não fiz nada concretamente. O que é facto é que eu, durante uma noite, acordo 2 da manhã, 3 horas da manhã, em estado alterado, e começo a receber no meu coronário, por clarividência, como se fossem, eu vou dizer fotos, mas eram imagens de locais que tinham verde, eram locais, eu não conheço. Eu vi um ser a sorrir para mim com características, talvez pela minha própria associação cerebral, por referência, que eu levei para uma mulher, não sei se era, a sorrir para mim, com um aparato tecnológico, e eu vi lives do Cabral. Eu vi o Alberto Cabral, o professor Alberto Cabral, que faz lives, e eu vi a imagem dele a fazer as lives. Eu estou a fazer esta revelação aqui, porquê? Porque seria interessante, porque houve ali um acesso áurico, um download de informação que veio efetivamente de seres dimensionais. Eu também estou a interpretar, estou a tentar perceber. Claro. Mas foi mostrado locais em Portugal que podem ter características magnéticas que podem favorecer esse contacto. Então, isto é só para dizer o quê? Uma simples conversa fez com que eu talvez abrisse algum paradigma na minha aura e já houve um acesso de informação. Então, isto é uma coisa que faz parte de nós. Todos esses seres, e nós também, somos uma mesma essência de consciência, um foco de consciência, mas com características diferentes. Então, quem sabe, a gente possa explorar esta ideia e criar um grupo em Portugal de visitas para explorar este contacto ufológico. Olha, e tu conseguiste identificar estes locais em Portugal? Não, sei que eram locais que tinham, pelo menos um deles tinha uma rua, tinha verde, e os outros eram só verde. Mas foi como se fosse slides, foi uma coisa que surgiu ali em estado alterado. Nós sabemos que nós, quando vimos do sono ou quando estamos a ir para o sono, transitamos entre as ondas beta e que são as ondas alfa, o intermediário entre o sono leve e a vigília, e eu em estado alterado recebi esse download. Eu vi um ser a rir para mim. E isto é fantástico, porquê? Porque também já tive experiências, e acredito que a Lili também, onde nós percebemos amizades que não correspondem à nossa característica aqui nesta vida. E isto é fantástico. Não para tornar a pessoa fantasiosa ou desvirtuá-la do contexto vingente, mas para percebermos que há algo mais. Sim, sem dúvida que há algo mais. Nós próprios somos algo mais do que isto, não é? Não somos só este corpo. Aliás, este corpo é muito redutor. Mas neste momento nós usamos este equipamento biológico para estar aqui, não é? Estamos a usá-lo. Pronto. Liliana, tem algum episódio assim que nos queira contar em que tenha havido algum tipo de... Não sei se já estabeleceu algum tipo de conversa, de diálogo com seres que não pertencem aqui, que não pertencem, entre aspas. Ninguém pertence e todos pertencem, não é? Mas que não sejam de origem daqui, deste planeta. Sim. Já tive algumas conversas, inclusive até eu queria falar, o Helder acabou de falar que ele não tem muita experiência diretamente com eles, ele tem sim, ele só precisa se lembrar, porque eu já encontrei várias vezes ele em nave, fora do corpo. Sim. Nossa. Então, você tem contato, sim. E até o Cabral fala muito também em relação ao Marcos, né? Que muitas vezes ele também não se lembra das experiências dele em nave, com os extraterrestres e tudo mais. Mas tem sim, você tem contato com eles e
E com os mentores espirituais também, a parte de assistência, já encontrei você várias vezes com várias pessoas amigas entre nós. E essa coisa que você falou de que a conversa que você teve com ele, de repente você teve essa visão, isso pode ter sido mesmo uma clarividência ou viajora no tempo presente, que você foi até o local em estado alterado e vivenciou isso e trouxe na sua memória, que no futuro aí você pode chegar lá e ver e constatar que existe esse local. Quem sabe montando um grupo, né, para você ter trabalhar um diálogo interno nesse grupo e trabalhar a equivalência, para vocês poderem fazer esse contato e fazer saída em campo para esse local. De repente, esse local, se tiver que aparecer, ele vai aparecer. Uhum. Mas voltando, Paulo, nessa conversa, teve uma vez uma conversa bem interessante, que eu fui abduzida para fora do corpo, extrafisicamente, e eu entrei num Chandra, que é um portal interdimensional. Esse Chandra é um nome latino que o pessoal latino que fala, né? Mas é um portal interdimensional que eles usam para você sair do corpo dentro desse tubo de luz, bem Star Wars mesmo, Star Trek, e aí você acaba aqui aparecendo dentro de uma nave ou em outro planeta, ou simplesmente uma nave aqui mesmo no nosso planeta. Sim. Eu não sei se estava no nosso, se estava em outro planeta, se estava no meio do universo, não sei, porque a minha colocação nela, a minha chegada nela, não olhei para a janelinha para saber onde eu estava. Nesse momento, eu tenho receio de voltar para o corpo, porque por mais serena que eu fique, pode ter um lado emocional que vem à tona que te carrega de volta para o corpo. O Helder sabe muito bem disso, né? Qualquer emoção maior é transmitido pelo cordão de prata, gera no seu corpo físico batimentos cardíacos e respiração ofegante. Ele puxa. Que puxa. Isso. Então, sabendo disso já, eu tento manter o meu lado emocional mais ordenado possível. E quando eu saí desse tubo, desse portal interdimensional, eu saí meio que deitada com a cabeça para trás assim, e aí eu fiquei em pé. No que eu fiquei em pé, este ser já estava me esperando, me deu a mão e me levou até uns 10 metros para frente. Tinha uma parede que não tinha cantos, era redondo, e tinha um espelho ali. E na hora que ele me puxou, ele falava telepaticamente comigo, né? Eu vou te mostrar quem você realmente é. E na hora que eu estava olhando para aquele espelho, eu falei, eu vou ver o rosto de um ser alienígena de algum planeta, nem que seja um insectoide, sei lá, né, o que era. Um humanoide diferente, com as orelhas mais puxadas, o crânio mais alongado. Você espera tudo nesse momento. A nossa cabeça vai 1000 por hora. Ele simplesmente tirou uma máscara de gesso. Era como se eu portasse uma máscara, que parecia uma máscara branca, para nós, para minha referência cerebral, parecia um gesso. Ele arrancou isso assim na minha frente para eu olhar no espelho. E eu olhei para o espelho e não via nada. Eu só vi uma luz muito forte. E eu ficava assim, tentando olhar para ver se formava uma boca, um nariz, um olho, alguma coisa. E eu falava, cadê? Onde está? Aí ele falou, essa luz é você. E essa luz somos todos nós. E é na luz que você tem que olhar para o outro. Olhar a luz de cada um e não as feições. Porque é como o Helder falou, somos espíritos num corpo físico, hoje humanoides. Isso aqui é plástica, não é nada. Aquilo foi forte para mim, e eu não me lembro se na época eu estava questionando sobre esse tema, né, sobre essa parte interna de raças, diferentes raças, culturas, e eu lembro que isso para mim foi muito forte, foi em 2007, exatamente. E na hora que eu olhei isso e entendi a proposta, ele já logo me pegou na mão e virou, e nós fomos para um corredor que também não tinha cantos, era meio arredondado, e na parede tinham várias datas, que terminava em quase 2100, mas eu não lembro se era 2070 e pouco, 2080 e pouco, 2090 e pouco, não me lembro, mas eu lembro que era bem assim, para frente, isso foi em 2007. E a gente caminhava por essas datas, ia olhando data por data, até chegar nesta data
que na época eu lembrava muito bem, mas eu não anotei, então não sei. E ele falava assim: nessa data nós vamos nos reencontrar. Você vai passar por um processo todo até essa data. E foi aí que eu voltei para o corpo. Então foi uma conversa que não teve nada de transição planetária, o que fazer para melhorar o planeta, uma catástrofe acontecendo, nada. Foi uma coisa pessoal, transformadora, que não foi só pessoal. Mudou tudo em minha volta. O aspecto de como eu via as pessoas. Então, fez uma diferença. E quando eu falo isso para as pessoas que mais acreditam assim, nesse tema que nós compartilhamos aqui, isso reverbera de uma forma, eu tenho certeza que reverberou em vocês de uma forma que vocês já sabiam disso, mas quando a gente relembra disso, toca de uma forma diferente, né? Mexe com a gente. Então, eles mexeram comigo nessa parte. Maravilha. E só o que eu comentava, quando me estava a dizer que era essa luz que estava por dentro, me fez lembrar é que nós somos um comandante a conduzir esta nave. Esta é a nossa nave neste momento. E nós somos o comandante aqui que estamos a dirigir esta nave. Né? E a fazer movimentos. Pronto, é um pouco isso. Mas é incrível. E nós, o que eu sinto que os seres humanos precisam mesmo, de facto, de acordar para perceberem a grandeza de quem eles são na verdade. Porque tudo, desde que nós nascemos, tudo está preparado para reduzir, para nos abafar, para nos tornar pequeninos, para que nós não saibamos quem nós somos, porque isso liberta-nos. Quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos a nossa essência, nós perdemos o medo da morte. E quem perde o medo da morte, liberta-se. Não é mais controlado, não é mais manipulado. Liberta-se e dá um salto. E é óbvio que há muito poucas pessoas, ou melhor, quem está no controle não quer que isso aconteça, porque deixa de ter poder. E depois isso vai por aí fora, não é? Isto depois dava uma conversa por aí fora. Mas estas técnicas, a questão da projeção fora do corpo, a projeção astral, são técnicas e ferramentas incríveis que nos ajudam. Eu não faço, pelo menos de uma forma consciente. E um dia vou ter que me dedicar a isso. Depois falo com a Liliana e com ela, tenho que me dedicar a isso. Mas eu não faço. Tinha quando era novo, catalepsia do sono, isso eu lembro-me que tinha. Pronto, mas tive uma vez também o único. Em termos de contacto, o que é mais aproximado daquilo que pode ser um contacto, não foi mesmo com um ser, foi com... Eu estava acompanhado na altura pela minha filha, um flash de luz, nós estávamos no carro que iluminou tudo lá dentro, depois olhei para a frente e vi-se uma luz verde, um ponto de luz verde ao fundo, no horizonte, que fez assim e desapareceu. E ela viu também, ela olhou para mim, viste, pai, eu viste? Sim, vi. Foi um flash de luz, foi como se tivessem tirado uma fotografia, e nós depois vimos aquele ponto ir embora. Porque nós falávamos sobre esses assuntos também. E, portanto, eu continuo mais próximo, pelo menos, de uma forma consciente. E por falar nisto, vocês sabem me dizer, porque quem vê este canal gosta destes assuntos, porque senão não vê, porque é disso que nós aqui falamos, disto e de assuntos semelhantes. Como é que podemos fazer para, alguma coisa que possamos fazer para nos recordarmos das projeções, porque todos nós saímos do corpo quando dormimos, certo? Não há hipótese, todos nós. Estou a falar certo ou não? Sim. Há alguma coisa que possamos fazer para nos recordarmos? Por exemplo, o Helder, lá está, também, ele saiu, né, e naquele momento não teve bem certeza. O Helder, em relação a isso, eu acho que isso foi só o início da informação. Vão chegar mais pacotes de dados. Isso foi só o início da informação. Foi para abrir para o Helder começar a colocar isso a sua atenção e a sua intenção. Certo. Mas alguma técnica, isto é, pergunta para os dois, respondo como vocês quiserem, podemos usar para recordarmos ou começarmos a recordar. Eu não me lembro de sonhos, é muito raro lembrar-me de um sonho, se é que é sonho, não é? E muito menos essas projeções. Alguma coisa que possamos fazer para desenvolver isso? Vocês possam dar aqui uma dicasinha rápida? Eu vou dar a palavra à Lili, antes só dar aqui um à partezinho. Eu não sei se por bagagem, e isto é interessante falar, porque muita gente está a associar a mediunidade à parte do DNA. Isto só para dizer o quê? Eu, por exemplo, raramente não me lembro dos meus sonhos. Então, isto é só para mostrar as características divergem. Também tive catalepsia projetiva em novo,
Claro que na altura não sabia o que era. E isto é só para explorar o talvez, não sei se há uma ligação com um período entre vidas ou uma ligação áurica, mas talvez já havia um potencial. Que acredito que, claro que a projeção, a soltura do campo energético e nós sairmos contextualmente, factualmente do corpo depois da soltura, todos saímos, mas nem todos saem do campo áurico ou da faixa de atividade do cordão de prata. Okay. Portanto, poucas pessoas têm a saída do campo para outro plano ou para um duplo muito próximo do nosso, e também há quem saia, mas também não traga essa lembrança. Então há muitas características nisto. Eu vou passar aqui à Lili para ela explicar então como podemos potenciar essas lembranças. Não, mas você está indo muito bem falando. Não, fala, Liz, explica. Aí uma técnica. Vou só complementar o que você falou, né? Concordo com ele também em relação a todos nós nos projetamos para fora do corpo físico, mas experienciar uma vivência diferente de se projetar, né? A gente se projeta, infelizmente, de 8 bilhões de pessoas, apenas 10, 12, 20% realmente sai e tem uma experiência, o resto fica projetado ali 1,5 polegadas nos seus sonhos, nas suas bolhas egóicas de vivenciando o seu dia a dia dentro daquele contexto. Então, quando acorda, vai se lembrar sempre de pesadelos, de sonhos ou de nada, simplesmente não consegue trazer para o cérebro físico, tamanho às vezes o ruído interno das caixinhas dos nossos cérebros, né? Quando você fala, Paulo, eu não me lembro de sonho, eu não me lembro de nada, isso não quer dizer que você não esteja tendo uma experiência fora do corpo. Exatamente. Ele está na rememorização, na sua volta. E isso eu posso ajudar num contexto de que funciona para mim, eu posso chamar de técnica, vamos chamar de técnica, né? Okay. Mas, na verdade, não é uma técnica, é uma forma de você viver o seu dia a dia e a sua noite. É uma forma de você tornar isso rotina no seu viver. Então, o que seria interessante? As pessoas, ao acordar, ao despertar, tentar trazer algo, um fio da meada de algo que ela lembra. Seja, ela pode pensar que é sonho, pode pensar que é projeção, não importa, não analisa, não faça reflexões sobre isso, apenas traga o que ela trouxe e escreve na hora. Escreveu, porque senão depois realmente a gente esquece. Então, começa por aí. Mas a partir do momento que você despertar e começar o seu dia, nós devemos focar em cada minuto naquilo que você está fazendo no presente. O teu foco tem que estar no momento presente, porque ali a sua consciência está inteira, está íntegra, está plena. Não tem memória de passado, não tem memória de futuro. Ela tem memória do que ela está fazendo aqui agora, porque a consciência, para nós, é tempo linear aqui, reencarnados. Para a consciência ampla, quando a gente está num estado alterado de meditação, para ela não existe tempo, só existe o aqui e agora. E se falar em tempo, são todos os tempos ao mesmo tempo. Presente, passado, futuro e hoje é aqui, é agora. Então, se a gente conseguisse viver hoje, no nosso dia a dia, a partir do momento que você levanta, vai trabalhar, vai tomar o seu café, vai conversar com alguém no celular, vai dialogar com sua parceira, com seu parceiro, vai passear com seu cachorrinho. O que você for fazer durante o dia, faça pleno, atenção plena. Dê o seu melhor naquele momento. Compartilhe a tua vida, quem você é naquele momento. 1 minuto depois está fazendo outra coisa, esquece aquilo e continue dando a sua lucidez naquele momento. O que acontece? Vai passando as horas, quando chega 6 da tarde, que geralmente todo mundo vai para casa, pelo menos aqui no Brasil, o tempo de trabalho é das 8 às 18. Então, já está no momento de você ir. Se teve algo que você não deu para finalizar no seu trabalho, algo que você esqueceu, puxa, esqueci de falar com fulano, amanhã não posso me esquecer de ligar para ela, nossa, não entreguei aquela pesquisa para o meu chefe, qualquer coisa. Pratica ter um caderno
ou no celular e escreve tudo que você deixou de fazer e ficou para depois. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai levar uma carga de agenda dentro das caixinhas do teu cérebro físico para a cama, na hora de você se deitar. Ele vai entender o seguinte: perigo, perigo, o Paulo está com excesso de informação na cabeça. Vamos jogar sonhos em excesso para desintoxicar a psique dele. Nós precisamos sonhar, precisamos para desintoxicar a mente. Mas a consciência não precisa sonhar e nem dormir. Então, quando você leva demasiado agenda na hora de dormir, ele vê como perigo. Então, na hora que você sai do corpo, tem uma experiência fora do corpo, lúcido, encontra você lúcido fora do corpo, pleno. Mas na hora que você volta e desperta, o cérebro vai fazer o quê? Eu vou encapar a experiência dele com mais sonhos fisiológicos, não os normais, mais ainda, para relaxar a psique dele, para desintoxicar a psique dele, a mente dele. E é aí que nós temos ruídos, confusões, conflito em o que é real, o que não é, o onirismo, que é a ilusão, e o que é vívido da experiência. E é aí que é difícil você discernir aonde você fez escolhas, aonde você foi protagonista da cena. Porque uma das diferenças entre sonho e projeção é o sonho, as coisas vão acontecendo oniricamente, baseado em coisas que o cérebro conhece e tem como referência. Desde que você nasceu, ele conhece o que é uma televisão, o que é um celular, o que é uma caneta, o que é um cachorro, o que é um avião. E, de repente, você sai do corpo, está dentro de uma nave extraterrestre. E você nunca viu uma nave aqui acordada. Ele não sabe disso. Ele não tem essa referência. O que ele vai fazer? Na hora que você acordar, voltar para o corpo, ele vai encapar a tua real experiência dentro de uma nave como se você estivesse dentro de um helicóptero, um avião. Algo que tem referência. Então, ao passo que se você tiver essa rotina de anotar o que você deixou para o dia seguinte, ok, anotei tudo, fecha, guarda e não se preocupa mais, porque no dia seguinte você vai abrir o caderno, o livro e vai ler. Então, o cérebro não vai se preocupar com isso, porque sabe que você já criou uma rotina de observar isso. Isso é uma das maiores técnicas que eu apliquei na minha vida e melhorou muito a minha lucidez e a minha rememorização nas experiências. Muito obrigado pela explicação, Liliana. Muito bom, muito bom. Eu vou guardar isso bem guardadinho e quem nos está a ver que aproveite e faça o mesmo também. Já agora, obrigado a quem nos está a dar o feedback, que estão a gostar da live. E precisamos de mais lives como esta, sim, e com certeza daqui para algum tempo voltaremos a fazer outra, se vocês estiverem de acordo. E, bem, e continuando então com a nossa live. Antes de mais, eu ainda não falei nisso. Quem nos está a ver, já convidar para colocar o like, subscrever o canal se ainda não subscreveram, não é? Linga do costume. E partilhar a live para ajudar a que esta informação chegue a mais pessoas. Isso é um trabalho importante de fazer. Eu diria que como isto é gratuito, nós não cobramos a ninguém para a divulgação e a difusão desta emissão. Então a forma de pagarem é darem o like, partilharem, subscreverem. É uma forma de pagar. Não custa nada, é só clicar com o dedinho, usando o rato ou no telemóvel ou no celular, se forem do Brasil. Aí podem também colocar nos comentários alguma questão que tenham, ao Helder ou à Liliane, relativamente a estas questões da ufologia, de também contactos com seres de outras dimensões. Sim, todos até agora falamos sobre contactos com seres de outros planetas, digamos assim, das estrelas, mas também há os extradimensionais, certo? Como é que nós vamos distinguir? Como é que distingue qual é o quê? Se é que isso tem importância, não é? Vocês querem falar sobre isso? Eu só queria dar aqui uma partezinha em relação eu sabia, quer dizer, não tinha a certeza que ela ia falar nessa técnica, mas ainda bem que ela citou, porque eu pensei mesmo que ela iria falar, porque eu já vi ela falar em outros encontros, e eu constato isso na prática, porque lá em 2016 eu já tinha projeções em criança, com toda a certeza, porque eu lembro-me de sonhos tão vívidos que eu
Eu já falei isso na live que fiz com o Paulo, eu via as casas de cima com uma nitidez, eu lembro-me de ser criança e pensar, como é que o meu cérebro tem esta capacidade? Mas a gente é criança e relativiza e quer ir brincar e não pensa mais nisso. Mas hoje em dia eu sei que há uma forte chance e probabilidade disso já ser uma projeção, enquanto eu era criança. Aquilo que a Lili está a dizer, de nós remetermos sempre a atenção para o momento presente e o agora, porque efetivamente, sem a mínima dúvida, isso é a única coisa que existe. E isso é fantástico perceber isso. Nós estamos só no agora. É verdade. E o que é que isso me fez? Eu comecei por tentar fazer técnicas ainda sem sequer ouvir a palavra projeção da consciência ou projeção astral. A viver em Portugal eu nunca tinha ouvido falar. E em 2016, como eu tinha sempre a lembrança dos sonhos, eu ouvi falar em sonho lúcido. E esse foi o meu interesse. Ok, eu já tinha resquícios de um sonho lúcido, por exemplo, aquele sonho que nós estamos a cair de um prédio e de repente, eu estou a dormir e a gente até dá um solabanco, isso tem uma explicação da expansão áurica, quando nós bruscamente retornamos a vamos dizer, nós estamos descoincidentes, há aquela reorganização energética e cria esse solabanco. E então eu comecei com as técnicas. E uma das técnicas era, por exemplo, focar um objeto em específico e dizer com a nossa voz mental, eu neste momento estou acordado e isto é uma caneta. Eu fiz isso durante 2, 3 semanas e comecei a pensar que já não ia ter resultado. E eu tive o meu primeiro sonho bastante lúcido, onde eu tinha a capacidade de arquitetar o próprio sonho e mais tarde a projeção. E o que é que eu quero dizer com isto? Mesmo nós, e a Lili falou muito bem, dentro da parte onírica, que não estamos com um senso de existência e estamos a seguir uma narrativa sem um senso de direcionamento, as coisas não são congruentes, mesmo assim, ao habituar a nossa atenção ao agora, ou neste caso a um objeto específico, há a chance, de repente, nós no meio do processo onírico, nós vamos dizer assim, espera, isto não bate certo, eu estou a dormir neste momento, e abre a lucidez em corpo espiritual. Ou desfaz, por exemplo, nós podemos sair do corpo em semiconsciência e estar a beber quase de um processo onírico e desfazer isso e de repente ficar lúcido no ambiente. Então o que a Lili recomendou é, para mim, de todas as técnicas, existem técnicas do foro bioenergético para movimentar e potenciar a descoincidência, mas para mim o fulcral é isto, é remeter a atenção ao momento presente. E isso vai nos acompanhar em estado alterado e em tudo. E também abrir espaço para que essas associações cerebrais, por referência, elas vão sempre acontecer, porque o nosso cérebro não tem como interpretar uma experiência fora do tempo e do espaço com outros parâmetros, mas talvez abra mais espaço a não diletar tanto experiências em corpo astral, e essas associações vão sempre acontecer, mas nós também vamos criar a maturidade de perceber melhor as situações, abrir sempre espaço à ponderação, mas é um exercício e é um modo de vida. Não é dizer assim, eu quero ter uma projeção astral e isso vai se desfazer com a mesma motivação de que amanhã quero fazer uma outra coisa qualquer. Então, para a Lili, por exemplo, eu acredito que também sinto isso do Paulo, a espiritualidade, neste caso a projeção da consciência, é um modo de vida. É uma ferramenta, mas é o nosso modo de vida no aspecto em que a gente não é pela técnica, a gente não está a fazer isso, a gente está pela evolução consciencial. Eu peço imensa desculpa ao Paulo, porque não lhe respondia. Não peço desculpa nenhuma, estás a falar muito bem. Eu não sei o que é que puxaste, eu fiz aqui esta parte. Mas eu lembro, não há problema. Mas já agora vou aproveitar ainda esse assunto, que tanto tu como a Liliane falaram, e outra das vantagens que tem de nós estarmos focados no momento presente, não nos estarmos a dispersar no presente, no futuro, nem no passado, é que estamos a saborear a vida de facto. Exatamente. Estamos ali completamente, estamos ali completos, todo de nós está ali. E então aí estamos a tirar todo o proveito daquele momento, sem deixar escapar nada. E é outra das vantagens também. E não só. Uma outra vantagem é não estar no passado nem no futuro, é não entrar em depressão, nem viver em ansiedade.
Estamos no presente, isso não existe em depressão nem em ansiedade. Estamos ali plenos, vibrantes e brilhantes. Não é? Bom, então, o que eu tinha perguntado era como é que sabemos se estamos, por exemplo, num estado alterado, se estamos em contacto com um ser interdimensional, né, de outra dimensão, ou com um ser de outro planeta. Eu vou deixar a Lili agora responder. Obrigada, Helder. Paulo e Helder também, né? É uma coisa, assim, que é difícil, porque da mesma forma que nós saímos dos nossos corpos e nos encontramos com seres espirituais, eles, os extraterrestres de algumas raças que estão vivos na matéria, assim como nós, também saem dos seus corpos e vêm em espírito para nós. E muitas raças têm os corpos espirituais, ou psicossoma, diferente do nosso espírito. Muitos corpos físicos deles são parecidos com os nossos espíritos. Então, nós temos a sensação de que eles estão de outras dimensões, que eles são de outra vamos dizer, de outra fórmula de vida, outra forma de vida. E, na verdade, é porque, por eles serem mais ordenados, dependendo da raça, emocionalmente, o corpo físico é mais sutil, não é tão denso em emoção quanto os nossos. Então, a impressão que nos dá é que eles estão em outra dimensão ou em espírito, mas, na verdade, é o corpo físico dele. E, às vezes, eles não estão nem fora do corpo, eles estão presentes para a gente e nós estamos fora do corpo, e, às vezes, nós estamos no corpo, vendo eles não pela clarividência, mas vendo, tendo contato físico com eles, e eles, às vezes, aparecem para a gente em espírito, em corpo físico ou em holografia. Então, são tantas formas de presença deles, e imagina quantas formas de vida deve existir no universo. Seres de planetas que não são nem humanoides, não tem nem matéria. É feito de uma matéria que nós desconhecemos, de uma energia que nós desconhecemos. Então, quando a gente entra em contato com uma forma de vida dessa, a gente já quer nomear, porque o nosso cérebro está cheio de referências. Ele quer tentar colocar um nome naquilo. Então, dimensionais. Esse era de quinta, aquele é de sexta dimensão, aquele... Como assim? Liliana. Que as pessoas fazem em nomear as coisas que não dá para saber. Nós temos tamanho quando a gente recebe uma informação deles. Deixa-me só interromper aqui por um pouquinho. Lembrei-me aqui em jeito de brincadeira. Se nós lhes perguntássemos a eles, olha, mas é dimensional, ele ia dizer assim, mas o que é que isso interessa? Eu acho que era a resposta dele, provavelmente era, mas o que é que isso interessa? Que diferença é que isso faz? Interessa a informação. Uma coisa aprendi com o Ricardo Gonçalves, um grande amigo peruano, contatado também. Ele fala que o importante não é o mensageiro, e sim a mensagem. Exato. E nós sabemos, no Brasil, tivemos aqui o Chico Xavier, um grande médium, né, conhecido aí, e ele falava, você conhece a pessoa pela obra que ela deixa, a obra que ela faz em vida, você conhece ela assim. Então, quanto a seres tridimensionais, bidimensionais, dimensionais, sinceramente, não é isso que me faz parar no momento de um diálogo com eles e saber de onde eles vieram, o que eles são, de que forma eles sentem. As perguntas sempre são mais baseadas no que a gente pode agregar para a gente estar junto numa agenda mais poli do que uno. É uma coisa muito mais ampla do que uma coisa muito pessoal, de uma curiosidade. Eu sinto vergonha. Eu sentiria vergonha de querer perguntar coisas muito básicas, porque eu mesmo não quero saber. Eu quero pegar aquele tempo que eu tenho, que é único, porque a gente sabe como o tempo fora do corpo qualquer coisa pode acontecer no seu corpo físico ali, um gatinho que dorme com você pular em cima de você, um celular acionar um alarme, qualquer coisa, um trovão de uma chuva, e você voltar para o corpo e você perder a experiência. Então, eu foco muito em coisas mais amplas do que isso, no meu caso. Helder, quer agregar alguma coisa?
Sim, dizer que de facto eu até nem vou explorar a parte de algum ser extradimensional poder-se apresentar, por exemplo, num contacto extrafísico. Vou falar mesmo no comportamento dos mentores, porque acredito que seja condizente, com toda a certeza, com seres evoluídos de outras orbes ou de outras dimensões. E eu falo em dimensão no aspecto na possibilidade de um outro universo. E o que é que eu quero falar? Uma coisa que é muito explorada fora do corpo, pelo menos comigo, não em todas as características de projeção, mas em alguma fração delas, é a espontaneidade reativa da nossa atenção. Ou seja, muitas das vezes o mentor, ele não grande parte, por exemplo, de uma assistência, ele sequer a gente o vê, porque ele está numa sutilidade que nós não o vemos. Talvez tenhamos a percepção que estamos a ser patrocinados por eles, porque de repente aparecemos num ambiente e percebemos que é para absorver alguma experiência, para terem atenção a algo, ou para ser um agente de uma ferramenta entre a pessoa que vai ser assistida e a energia do mentor, e por causa do condizer essa energia com a densidade, nós somos utilizados como uma ferramenta, um veículo. Quase que dizer mesmo uma mediunidade fora do corpo, no aspecto entre duas situações e sermos o intermediário. Mas essa espontaneidade já foi explorada comigo pelos mentores no aspecto em que, de repente, há uma situação que até pode ser plasmada pelos mentores e não há uma apresentação, nada está a ser dito que eu estou a interagir com o mentor e eu estou a interagir com o mentor. E para que é que eles fazem isso? Para já, nós temos muito esse interesse, eu falo nós humanos, dessas características, o nome, a imagem, tudo isso. Ou de repente nós estamos numa projeção e há uma interação, sei lá, com uma pessoa que está a fazer uma recolha de lixo, ou seja o que for, num contexto que pode ser uma semi-lucidez projetiva. E de repente o que aquele mentor está à procura é de perceber qual é a nossa reação, qual é o nosso estado de consciência através desta espontaneidade. Porque se de repente, num contexto extrafísico, nós sabemos que há ali um mentor, isso vai recorrer já a uma atenção. Muitas das vezes eles não querem isso, porque isso vai direcionar a atenção para coisas que são mesquinhas. Para desviar, não é? Para desviar, e toda a potencialidade não está a ser aproveitada. Então isso é o que eles menos exploram. E eu já tive uma interação com um ser que também acho que relatei na live com o Paulo, que eu não sei se era do reino dévico, era um ser bem alto, orelhas em bico, olhos separados. E aquele ser aproximou-se de mim, ele tinha vários seres pequeninos à volta dele, ele aproximou-se de mim, eu estava com uma falta de lucidez, e surgiu-me essa curiosidade de lhe perguntar o nome. E ele fez-me um check-up áurico, Lili, e eu percebi que não é que ele como é que é dizer, desvalorizou a minha lucidez não estar ativa ou mais lúcido, mas é como se ele dissesse esse interesse que vocês têm, e eu senti isso, esse interesse que vocês têm de quem é, não usufruir da mensagem do momento, é muito característica, ainda é uma característica muito nossa. Mas pronto, eu acredito muito nisto, que podem haver efetivamente estas interações, mas isso vai ter que ser condizente com também o nosso grau perceptivo, e se isso não vai afetar a nossa estarmos participantes na vigília, porque de repente, se isso não for congruente, ou seja, de repente há um mentor que se apresenta, um ser, seja de onde for, e isso vai nos desvirtuar, com toda a certeza, eles não vão fazer isso. Então já vai do grau de maturidade da própria pessoa. Pois. Nós precisamos de trabalhar também o nosso foco, não é? Para onde é que estamos? Como a Liliane disse, é tão precioso aquele tempo, que a qualquer momento pode ir-se, não é? Pode acabar, que é preciso aproveitar da melhor forma, não é? Colocar então o foco naquilo que de facto interessa e retirar dali o melhor, o que é mais valioso, que normalmente é a informação, não é? É o que é mais valioso nesses encontros. Então, resumindo aqui um pouquinho o cerne desta live, que tem a ver com como manter esses contactos, tem a ver com conduta, certo? Com conduta e também com o sentir.
está relacionado, não é? A forma como pensamos, como estamos na vida e a forma também como sentimos e como atuamos. Como a Liliane disse há pouco, e depois eu até era para comentar isso e depois esqueci-me, não é? Que a conversa vai por aí fora, e ainda bem. Há muitas pessoas que levam uma vida com elevados padrões espirituais, só que nem sequer sabem, não têm rótulos, também não interessa, nem sabem que existe espiritualidade, que existe. Mas, no entanto, são pessoas de bem, são pessoas que praticam a bondade sem interesse, que essa é que é a verdadeira bondade. Isso. É aquela que se faz algo sem estar a pensar o que é que eu vou receber de volta, que isso é mais um investimento, é mais um negócio, não é? Portanto, e há pessoas assim, de facto, e pronto, precisamos de cultivar isso em nós e nas pessoas à nossa volta, perceber que podemos... Estou aqui a falar, entretanto, veio-me aqui outro pensamento. Será que a maior parte das pessoas não pratica essa bondade que, ao fim e ao cabo, é compaixão, não é? Dar sem ter interesse em receber, por medo ou por proteção, por medo de ser explorada, por medo de ser vista como vulnerável, como fraca, e então acaba por ter outro tipo de atitude um bocadinho mais hostil, ou mais interesseira, ou com segundas intenções? Será que tem a ver com isso? Com medo de se expor, de se mostrar vulnerável, de se mostrar quem de facto é, na sua essência? Você diz as pessoas normais como nós aqui, terráqueos? Sim. Eu acho que independente de contato extraterrestre, ou intraterrenos, ou espirituais, independente da espiritualidade em si, ou de qualquer filosofia de vida, cultura, eu acho que o ser humano, ele sempre teve e continua tendo. Espero que isso diminua num futuro aí, depois do meu desencarne, futura Terra, vamos dizer assim. Nós sentimos muito uma desordem emocional, e isso vem de traumas que nós trazemos de outras vidas, da nossa infância, coisas que nós passamos. Eu acho que a parte terapêutica, eu sempre falo aqui para as minhas pessoas mais próximas de mim, nossa, se a humanidade fizesse terapia com pessoas bem legais, pessoas que são muito conectadas realmente ao processo evolutivo, de como funciona a nossa mente, os nossos gatilhos, as nossas coerências, nossas crenças, nossos pressupostos, e pudesse trabalhar as pessoas, porque toda criança, uma vez na vida, teve um trauma, que só vai descobrir isso lá na frente. Então, isso carrega na juventude, na maturidade, e chega com 80 anos, aquela pessoa vai desencarnar sem ter resolvido questões internas pessoais que levaram a elas vestirem cada dia que passa mais máscaras para poder sobreviver. Então, eu acredito que a grande evolução nossa, não só nossa, acho que pode ter planetas até num patamar menor que o nosso aqui, com uma menor lucidez, né? Que vestem muito mais máscaras do que nós. E a gente se defende atrás das máscaras. Então, acho que vai chegar um nível, um dia, eu quero acreditar nisso, de que a gente não vai precisar usar máscaras. Por isso que nós não somos telepatas. E eles são, algumas raças são. Porque não tem o que esconder, não tem o que julgar. Exato. Existe um reconhecimento de luz no outro, que é igual à sua. É uma equivalência de ser. É um compartilhamento de vida. E não do que eu sou melhor ou pior do que você. Então, a gente vai caminhar para isso, mas eu acredito no processo terapêutico de pessoas que realmente conhecem sobre traumas, sobre gatilhos, sobre tudo que acontece com o ser humano desde que ele nasce nesse planeta e que faz com que a gente vista máscaras para a defesa. Se todo mundo fizesse uma terapia boa, nossa, o planeta eu acho que estaria melhor, porque às vezes pessoas sozinhas não conseguem enxergar certas coisas que o outro está com amor oferecendo para ela poder vivenciar um novo olhar sobre aquela situação. Esse e depois, se chega ao fim de vida e não conseguiu trabalhar esses aspectos, o que vai acontecer é que na próxima encarnação vai trazer isso de novo para trabalhar. Se ela não conseguir trabalhar no plano espiritual entre vidas, ela
ela vai carregar isso na aura dela, no campo dela, que uma hora essa potência vai vir e vai fazer com que ela tenha que viver algo para ver aquilo, né? Pois é. Ela, não sei se queres fazer algum comentário em relação a este... Olha, eu achei até interessante o que tu colocaste, Paulo, aqui na nossa conversa, que está a ser maravilhosa, e o mal destas lives interessantes é que elas têm que acabar. Eu achei interessante tu falares isso do ser bom, de ter uma boa índole. Talvez para algumas pessoas que neste emaranhado emocional, desordenação emocional, e que talvez para algumas pessoas seja difícil esse caminho pelo ato da bondade, eu acredito que ter uma noção de ética e moral, ainda compreendendo essa confusão e esse desequilíbrio para mais pessoas, para outras pessoas, todos nós oscilamos, mas a ideia talvez mais entre esse expoente, entre o tentar ser bom, é o ser assertivo. Ou seja, aquilo que eu quero dizer é a própria pessoa que não se vê como capacidade ainda de si de manifestar essa bondade pelo próximo, porque talvez não busque também, porque eu acredito que através de métodos de acesso direto à sua essência espiritual, a pessoa vai se sentir também como parte do outro. Então aí essa separatividade, porque o que na realidade nos distancia é um pensamento. É verdade. Nós temos um pensamento que diz que a Lili está no Brasil, o Paulo está aqui perto de mim, mas é um pensamento. E então o que eu quero dizer é, a pessoa se tiver uma noção de ética e de moral, e ao invés de tentar ser boa, tentar ser assertiva, mesmo reconhecendo que não tem essa bondade, ou porque falar também a bondade de uma forma, porque ninguém é 100% bom, nem ninguém é 100% mau, não é? Então aqui eu estou a levar a conversa para parâmetros talvez mais filosóficos, mas o tentar ser assertiva, eu acredito mais nisso. E concordo mais com alguém que não é assim tão bom, mas tenta ser assertivo, vejo uma causa mais, talvez, mais valorizada da minha parte do que aquela pessoa que tenta ser boa e às vezes não é assim tão assertiva. E queria também falar o quê? Que das projeções que mais me suscitam interesse são aquelas que me fazem bater a bola baixa. Não sei se no Brasil há essa expressão. Baixa a bola do ego. Eu adoro esse tipo de experiência. Aquela experiência que de repente eu digo assim, caramba, eu estou a cometer este erro na vigília. Quase como uma lupa que me faz... Espera, eu ainda não sou aquilo que eu achava. Porque é só no ato, não é? Na sabedoria do ato é que nós vemos onde é que estamos realmente. É verdade. Não na teorização do estudo, não é? É na prática. É na prática. Então são esses impactos fora do corpo que eu mais aprecio. Porquê? Porque são os que mais mexem comigo no meu ego. E às vezes eu não quero aceitar, mas é a realidade. E é para aí que nós temos que caminhar. Mas pronto, foi só estes apartes que eu queria trazer. Sem dúvida. Esse impacto que o Helder está dizendo, né? De ser visto fora do corpo, é bem impactante, porque a gente está em corpo das emoções, né? O corpo emocional, é o psicossoma. Então, quem você é, intensifica lá fora. E aí é que eu falo que a ferramenta da projeção astral é uma grande oportunidade da gente se conhecer. Porque se eu saio do corpo, eu estou tensa, ou eu estou triste, choro muito fora do corpo, e volto para o corpo, e lembro que eu estava chorando muito, e aqui eu não consigo enxergar alguma tristeza em mim, ou seja, eu estou vestindo uma máscara de feliz, de serena, é a hora de eu parar e falar, peraí, por que eu chorei tanto nessa experiência fora do corpo? O que tem em mim que está me comovendo, que está me deixando triste? E eu tenho que fazer essa varredura, porque isso é autoconhecimento, e a experiência fora do corpo nos traz essa oportunidade. É muito bacana. Além, lógico, que para mim, primeiro, é da gente fazer assistência espiritual e poder manifestar essa assistência, essa funcionalidade de estar sempre com discernimento, bom senso, senso do bem, né? Em favorecer uma ajuda a quem está necessitado ali naquele momento. Um propósito construtivo. Eu posso acrescentar só, eu quero fazer um relato assim, vou tentar ser o mais curto possível, de uma das projeções que eu tive, que foi fantástica neste âmbito. No âmbito de repente, ter uma perceptividade, porque eu vou explicar melhor, ter a perceptividade além da estruturação que nós temos da persona, do ego. Há projeções onde há uma amplitude consciencial
E isso é impactante, no aspecto em que nós ainda estamos muito atrelados à experiência na vigília. Eu tive uma experiência que eu, de repente, começo com um processo de falta de lucidez, vamos dizer onírico, e de repente há um ser muito alto, totalmente escuro, um pescoço enorme, e que causava ali um distanciamento, uma repulsa. Mas eu ainda estava onírico, ou seja, eu ainda estava não lúcido. Para mim aquilo era um sonho. Mas de repente eu comecei lentamente a abrir a lucidez. O meu espanto é que eu, quando abro a lucidez, aquele ser, ele não muda as características. Fica exatamente como estava, eu só o vejo com mais nitidez. E eu, mesmo lúcido, fiquei ainda com aquele distanciamento, porque não era uma imagem muito bonita. Era um ser assim muito alto, todo escuro. Aquele ser aproximou-se de mim, olhou-me assim, e telepaticamente, porque fora do corpo nós não temos as cordas vocais, não é? Ele pediu a aproximação para eu segui-lo. Eu vou acelerar o relato, de repente eu começo a segui-lo, ele mergulha em água, eu deixo umas escadas e também mergulho em água, e nós vamos dar a uma espécie de zona fabril, uma fábrica. E eu comecei a andar ali lúcido, havia muita gente, e eu fiquei naquela dúvida. Então, mas eu já abri a lucidez, isto tem características, quem são estas pessoas? Estão aqui a trabalhar? Debaixo de água? Não, nós fomos debaixo d'água, uma espécie de estrutura debaixo d'água, e depois subimos por umas escadas e saímos da água. Ok. E eu estava numa espécie de uma fábrica e havia pessoas a operar, seres humanos a trabalhar, e eu estava lúcido. Eu disse assim, caramba, o que é que isto me quer dizer? Onde é que eu estou? E de repente eu pensei, espera, isto aqui, não sei, isto aqui é uma espécie de plasmagem ou alguma coisa, porque isto não está a ser condizente com as projeções que eu estou habituado. Quando eu tomo esta perceptividade, todas as pessoas da fábrica, todas, começaram a olhar para mim. Olharam para mim. E eu pensei, nossa, começaram-se a aproximar e olhem só, aquele ser todo escuro, ele fica numa forma humanoide. E isto foi o mais interessante. Eu, de repente, já não era só o Helder. Era como cada individualidade à minha volta fosse parte de mim. E eu sentia o ego, o Helder, como uma gaveta que eu podia acessar. Eu já não era só aquela gaveta, só aquela informação. O Helder era, como o Paulo disse no início da live, era como se fosse um software e eu já era um hardware. Já tinha uma noção macro. E o mais interessante foi, eu tenho este sentimento, que não era uma percepção racional, e eu disse para mim próprio, caramba, mas eu também sou o Helder, eu ainda tenho esta identificação, há algo em mim que me aproxima do Helder. E aquele ser, em forma agora humanoide, telepaticamente disse, pois o problema é esse. E de repente eu acordo no corpo. E isto aqui não é para dizer que o ego é um problema, não é isso. Mas é para dizer que, perante uma amplitude consciencial obtida nesta experiência, aquilo que a Lili falou da desordenação, o desequilíbrio, tudo isso vem por aquilo que a gente se identifica como corpo, mente, emoção, neste caso o Helder. Eu achei fantástico. E este tipo de experiências, que para mim é um tipo de projeção onde há uma plasmagem, acredito eu, onde há um contexto que não é um plano compartilhado, um plano astral dito compartilhado por outras consciências, é algo mais individual, mas que também não se pode dizer que é um sonho. Tem características de semilucidez e, quem sabe, um ambiente que é plasmado, é ordenado por consciências extrafísicas. Mas você também não pode esquecer, Helder, que também tem uma possibilidade. Eu já fui várias vezes para o fundo do oceano, me levado, foi patrocinado, tá? E eu mergulho e saio numa caverna seca, e várias vezes eu olhei, era uma cidade intraterrena ali. E outras vezes era uma nave construída lá dentro, física, não era em outra dimensão. Eu estava em espírito. Sim. E fui reconhecida lá pelas pessoas que não eram nem humanoides também. Tinha humanoides trabalhando lá e tinha os seres que não eram humanoides, bem diferentes mesmo, bem diferentes.
e que me chamavam pelo meu nome. Oi, Liliane, que bom que você está aqui. E algo em mim sentia que eu conhecia também esse casal. Eu conhecia, oi, voltei, estamos aqui. E quando você está aqui e acorda como Liliane, você não lembra do contexto de reconhecimento. É como se você estivesse lá fora e a sua consciência ampla, sabe, conhece tantas outras coisas, outras manifestações dela mesma, e quando a gente volta para o nosso cérebro pequenininho, é só a personalidade Liliane. Pois, é redutor. Isso. Mas você sabe que há algo mais lá fora. Então, pode ter várias explicações, várias possibilidades de também ser outro tipo de projeção. Sim, isso que você falou, eu nunca ponderei isso. Realmente faz sentido, porque houve lucidez e houve uma entrada, um mergulho em água e uma estruturação com seres humanos que pode ter sido também a minha falta de lucidez, onde eu posso ter feito associações quando retornei para o corpo. Sim. Mas isso faz muito sentido. Sim. O que a Lili está a acrescentar. É esta a vantagem de, não é? As pessoas conversarem sobre o assunto e cada uma tem a sua perspectiva, tem a sua experiência e isso acrescenta, né? E começa-se a construir e a tirar conclusões. É por isso que estas lives são fantásticas e eu espero que volte a acontecer. Tá bem? Sim, fantástico. Soube a pouco. Porque realmente, pronto, já vamos de 1 hora. Olha, brincar, praticamente 1h30. 1h30. E penso que estamos a chegar ao fim. Eu vou, a não ser que alguém coloque aí alguma questão e que vocês também queiram acrescentar alguma coisa, eu vou-vos deixar fazer as vossas considerações finais, falar um pouquinho, se quiserem dizer algo para finalizar a vossa intervenção, estejam à vontade. Fala, Lili. Eu, primeiro, em lugar, quero agradecer o convite de Paulo, de você, Helder, por esse bate-papo tão profundo, tão bacana, né? Pelo menos para a gente é profundo, né? Essa troca. Às vezes, para outras pessoas pode ser uma coisa bem rasa, mas isso não importa. Importa que a gente deixa aí uma possibilidade das pessoas poderem questionar em primeiro lugar, né? O que nós falamos aqui não é uma verdade, é o olhar de cada um, e ele sempre é abstrato, porque experienciar, falar do mundo espiritual, falar do mundo extraterrestre ou intraterreno, não importa, ou de percepções extrasensoriais, é uma coisa que o ser humano ainda ele está muito voltado para si, não no aspecto positivo, no aspecto negativo, vamos dizer assim, muitas máscaras, né, egóicas. Então, para sair dessa bolha, vai precisar ainda da gente ampliar muito a nossa consciência. Então, eu deixo aí o questionamento, não acredite em nada, vocês todos que estão assistindo a gente, não acredite em nada, apenas questione mesmo e pratica toda essa parte interna do autoconhecimento, o que você tiver de ferramenta para você ter coragem de se olhar e se descobrir, e cada dia que passa, tirar um pouco cada máscara para ser você mesma, você mesmo, vai em frente, não pare, não relaxe, não desista de saber quem realmente é você e como fazer para essa luz interna sair e brilhar. E deixo uma boa noite para vocês, ou um bom dia para quem está em outro fuso horário. Obrigado, Liliane. Obrigadíssimo. Muito obrigado em nome do canal Faça-se Luz por estar aqui connosco, pelo seu contributo muito valioso. Obrigado. Obrigada a vocês também. Helder. Olha, dizer-te que eu tenho uma gratidão enorme pelo Brasil e eu faço uma associação emocional ao Brasil quando penso em mim nos parâmetros espirituais, porque foi através de conteúdo de lá que eu comecei a compreender situações que vivenciava. Portanto, este elo emocional, sentimento com o Brasil, associando à minha parte espiritual, ele vai sempre acontecer. E eu encaro-me até como um estudante ao longe de algumas das pessoas que a Lili faz parte. Portanto, é uma coisa fantástica e eu perceber que hoje em dia posso estar aqui numa live com outro português, estabelecendo ainda este contacto com amigos que eu tenho, espero um dia poder conhecê-los pessoalmente, tenho um carinho enorme e eu sei que eles também têm por mim.
E é isso, é fantástico. E de apelar às pessoas o quê? Busquem a filtragem, busquem o lado maduro da parte espiritual. A Lili, por exemplo, é alguém que já está há muitos anos nisto, e vocês vão ver no discurso da Lili uma coerência, uma busca por aterrar a pessoa, mas estando aberto na mesma a todas as possibilidades espirituais, cósmicas. Então não se deixem levar pelo aparato pirotécnico das capacidades parapsíquicas, por discursos que não têm base. Isso também desvirtua muito e pode atrair muita atenção, mas desconecta a pessoa com uma realidade próxima dela e também daquilo que ela pode absorver da melhor forma. Portanto, é esse apelo que eu faço e agradeço pela oportunidade e, quem sabe, repetirmos, porque soube a pouco e eu gostei bastante. Quando sabe pouco é bom sinal. Helder, obrigado por estares aqui, por teres aceito também o convite, por dares o teu contributo, que é também igualmente muito valioso, da tua perspectiva. Obrigado. Eu vou fazer também aqui, já agora, aproveitar e fazer uma consideração também final, que tem a ver com, falámos aqui um pouquinho de ego, e de facto o ego não é nada de mau, é uma ferramenta que é para usar, mas lá está, mas ele é uma ferramenta de superfície. Quando queremos aprofundar, temos um pouco que o deixar lá na superfície e para mergulharmos na nossa essência, no nosso verdadeiro eu. É como qualquer ferramenta, não é? Pode ser utilizada de forma positiva ou negativa. O ego também é o ego que nos põe aqui a falar sobre este assunto. Sim. Agora, o ego é apenas uma ferramenta. Vamos usá-la de que maneira? Isso. Para quê? Em que assuntos? De que forma? Tem a ver com isso. Eu costumo dar um exemplo, por exemplo, pego uma esferográfica. Eu posso usá-la para escrever, ou posso magoar alguém com uma esferográfica. É só uma esferográfica. Não é mais nada que uma esferográfica. Agora, o que é que eu vou fazer com ela? Não é? Portanto, isto é em tudo na nossa vida. O que é que nós fazemos com o que temos? Acho que é um pouco isso. E estas lives existem para ajudar a trazer consciência às pessoas. Eu comecei este canal há mais ou menos um ano e meio, inspirado em canais do Brasil, de facto, via alguns, e eu sempre tinha aquela vontade de... Eu fiz rádio quando era mais novo, sempre andava com esta vontade, e já me tinham falado nisso, para eu iniciar um projeto destes, e com muitas resistências, porque tive as minhas resistências, lá decidi avançar. Foi muito difícil no início, porque em Portugal começar um canal neste nicho, não é, neste tipo de informação, não é nada fácil. Há também muita resistência, mas com a ajuda também, lá está, do Brasil e das pessoas do Brasil, que sempre foram extremamente solícitas, sempre foram extremamente amáveis e contribuíram imenso para o crescimento do canal. Já por aqui passaram várias pessoas que têm também muita projeção, até a nível internacional. Claro que há outras que dizem que não, outras que não respondem, isso já se sabe, mas as que contam são aquelas que vêm e aquelas que contribuem com a sua sabedoria, com a sua boa vontade, com o seu amor, e são essas que ficam, são essas que contam, não é? No resultado final, são esses nomes que aqui constam. Quem abre o canal, que já vai, com este, tem 45 vídeos, 45 lives, portanto, e vamos continuar cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. O canal tem crescido, vai-se notando que cada vez mais vai crescendo, graças a algumas pessoas como vocês, os dois, e outras mais. Por exemplo, para a semana temos aqui a Luísa Castanhedo, para a semana não, dentro de 15 dias, temos aqui a Luísa Castanhedo também, ela vai voltar também, vai ser um regresso, e é por isso que estou a falar nisto agora, porque para que vocês sintam a minha gratidão com a vossa disponibilidade, com o vosso contributo, com a vossa boa vontade e com a vossa sabedoria. Obrigado por estarem aqui. Está bem? Vou terminar com um mantra, aquilo que antes eu nem sabia que isto ia se tornar um mantra, mas aquilo que se tornar um mantra do canal. E assim despeço-me de todos. E obrigado a quem nos vê, a quem coloca o like, a quem partilha o canal e tem ajudado também muito este canal a ir evoluindo e ir crescendo. Juntos sabemos mais, juntos somos mais fortes e juntos iremos mais longe. Faça-se luz nas vossas mentes, nos vossos corações, nas vossas almas. Até breve. Até breve. Está aqui um problemazinho, já se está a resolver.